Inicialmente, nós gostaríamos de solicitar aos 27 estados conectados com a Infovia da CNI para que nos informem, os 27 pontos da Infovia conectados, nos informem por e-mail o número de participantes e a qualidade da recepção de imagem e som. Portanto, gostaríamos que todos enviassem para o e-mail aprendizagem@dn.senai.br. Este é o e-mail para qualquer comunicação durante este evento e também amanhã para que nós tenhamos, no dia 29, um outro encontro por teleconferência para responder aos questionamentos que forem apresentados. Mas, de início, gostaríamos de saber quantas pessoas estão em cada ponto, também a qualidade de imagem e som que está sendo recebido nos 27 estados do país. Nós insistimos, portanto, no endereço eletrônico aprendizagem@dn.senai.br. Quanto ao que ocorrerá no dia, agora, nesta manhã, nós devolveremos a geração de som e imagem para o Rio Grande do Norte, quando ouviremos do professor Antônio Carlos Maranhão de Aguiar a informação sobre a contextualização do assunto que vamos tratar nesta manhã. Portanto, a partir de agora, passaremos a ouvir o professor Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, diretor regional do Senai de Pernambuco. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo nessa grande videoconferência que atinge os 27 estados do Brasil. Essa videoconferência foi uma sugestão tirada da reunião de diretores ocorrida em Brasília no dia seguinte ao da comemoração dos 60 anos de atividade do Senai, na semana atrasada, na quinta-feira da semana atrasada. E é uma videoconferência muito importante, porque visa estabelecer bases para uma proposta do Senai ao Ministério do Trabalho e do Emprego, ao MTE, sobre maneira de calcular a cota de aprendizes. A aprendizagem é a primeira obrigação regimental do Senai. A aprendizagem completa no Senai 60 anos de existência. E a aprendizagem tem que ser pensada em termos de preparação inicial para o mundo do trabalho. E é o mundo do trabalho do futuro. E isso leva a que a gente tenha cuidado em exercer com competência no futuro essa missão tão competentemente exercida no passado. Isso não significa retroagir, retroceder aos moldes do passado. Então, essa videoconferência nos leva a estabelecer bases para a formulação até o final do mês de setembro de uma proposta a ser encaminhada ao Ministério do Trabalho de um cálculo da cota de aprendizagem. Essa proposta tem que atender a alguns parâmetros fundamentais. Ela deve ser uma proposta útil à sociedade, em primeiro lugar, uma proposta útil aos jovens que vão se utilizar do mecanismo da aprendizagem, uma proposta útil ao mundo do trabalho e, finalmente, uma proposta útil ao desenvolvimento sustentável do país a partir do fortalecimento de sua atividade industrial. Então, o Senai tem essa responsabilidade. O Senai tem a responsabilidade de fazer com que essa aprendizagem não seja entendida como um mecanismo compensatório. A aprendizagem é educação profissional que se encontra na confluência de dois direitos fundamentais de todo cidadão.
o direito à educação e o direito ao trabalho. Então, nem a educação formal, nem a educação profissional e especificamente a aprendizagem podem ser tratadas à luz de políticas compensatórias. É claro, e a gente tem que reconhecer que, infelizmente, no Brasil, 14 anos após a promulgação da Constituição, nós temos milhões de jovens fora da escola ou numa escola sem qualidade, que não lhes prepara adequadamente para a vida. Mas esse não é o foco da atenção da aprendizagem. Nós podemos e devemos nos aliar a todos os parceiros sociais que pudermos encontrar para tentar resolver esse problema real que hoje existe e estancar, fechando a fábrica de sua produção, que é a falta de escola de qualidade, a falta de condições de manutenção na escola de crianças a partir dos 5 anos de idade, né, até a completar a maioridade. Essa é uma exigência constitucional. Então, nesse ponto, a atuação do Senai deve ser se aliar a todas as forças sociais que obriguem, e isso é até ridículo dizer, os nossos governos, federal, estadual e municipal, no âmbito de suas responsabilidades, a cumprir a obrigação constitucional. A aprendizagem que nós estamos falando aqui é outra coisa, é preparação intercomplementar com a educação formal para o mundo do trabalho. No nosso caso, a aprendizagem industrial requer uma formação básica da educação formal bastante adequada. Hoje, a atividade industrial, pelas mudanças que aconteceram no mundo do trabalho, pela lógica que foi incorporada aos sistemas produtivos, pela mudança nas tecnologias de gestão e nas tecnologias organizacionais, não admite, não pode ter em seu meio profissionais que não tenham uma boa formação geral e profissional. E a aprendizagem tem que ser contextualizada exatamente aí, na sua intercomplementaridade com a educação formal e na preparação de uma base para o mundo do trabalho que tenha garantia de duração. Nós temos que dar na aprendizagem um certificado de garantia de duração aos nossos jovens aprendizes, de tal maneira que eles não se sintam, eles não sejam varridos do mundo do trabalho na primeira mudança tecnológica. É necessário que eles saiam da aprendizagem com esse conhecimento que é base para as especializações ao longo de um tempo de validade, um tempo de garantia, que é no mínimo de 30 anos. Vejam o tamanho da nossa responsabilidade. Vejam como nós não podemos nos curvar a pensamentos simplistas de fazer com que os jovens aprendam apenas um fazer, apenas uma ocupação, apenas a bem apertar parafusos, ou bem apertar botões, ou bem fazer sequências mecânicas de trabalho numa ocupação, num posto de trabalho. É muito mais ampla a nossa responsabilidade. E essa é uma responsabilidade que nós temos sobre crianças e jovens. E essa, então, é uma responsabilidade ainda mais acrescida, porque nós estamos, de certa maneira, definindo a capacidade desses jovens terem futuro. Nós não podemos dar à aprendizagem uma conotação, que foi uma conotação histórica do passado, que ao pobre que não podia ascender na pirâmide social e que devia ser condenado a vida inteira a ser pobre numa profissão. Essa é uma visão
do passado, é uma visão que está na nossa legislação passada, que está, por exemplo, no âmago da criação das escolas de formação profissional. Mas essa é uma visão que não pode ser projetada para o futuro. Então, a primeira coisa que nós precisamos é exatamente ter o sentido do que é a aprendizagem industrial. Não pode ser um curso aligeirado. E aqui eu me valho da opinião de uma pessoa que nessa área está acima de suspeitas, Cláudio de Moura Castro, que diz que é necessário, no início da formação profissional, exatamente na aprendizagem, a se ter um curso longo e caro, para preparar uma base, para que ao longo da vida seja possível, através de cursos rápidos e baratos, se especializar e manter-se sempre atualizado. Muito bem, essa é a questão da base da aprendizagem. O que é que nós precisamos hoje, a partir de hoje, discutir nos 27 estados do país? Como nós vamos nos desincumbir? Como nós vamos proceder para preparar esses jovens no âmbito da nossa obrigação regimental? Isso, evidentemente, sem excluir a possibilidade e até a obrigação de nos incorporarmos ao esforço de inclusão de jovens e crianças que hoje se encontram excluídos da escola, excluídos da formação. Essa proposta, e aqui eu faço um público reconhecimento e agradecimento à participação do Departamento Regional de São Paulo, que ao lado do professor Caruso, conduziram esse trabalho inicial que vai ser apresentado daqui a pouco e que tem algumas sólidas bases. A primeira delas, a nova classificação brasileira de ocupações. A descrição das novas ocupações, das novas famílias ocupacionais, da nova inteligência do trabalho. E que tem uma parte que diz respeito a nós, que são as ocupações do mundo da indústria. Essas dizem respeito a nós. E nessa descrição da nova classificação brasileira de ocupações, nós temos algumas bases de educação formal, quais são os pré-requisitos, qual é a experiência, a que se destina, qual é o perfil profissional do trabalhador que vai ocupar aquela posição naquela família ocupacional. Essa é uma base técnica que nos parece extremamente adequada para definir que funções, que famílias ocupacionais podem estar agregadas, que ocupações podem estar agregadas em famílias ocupacionais e que deem como resultado trabalho de aprendizagem. A outra base é uma base de cálculo quantitativo, e nada melhor do que a RAIS. Nada melhor do que uma relação de empregos formais existentes na indústria, nos diversos setores da indústria, para que se chegue a esse cálculo da quantidade de aprendizes. Então, essas duas bases me parecem que formam a grande sustentação do estudo que vai ser mostrado a todos nós aqui. Essa é uma reunião interna do Senai, essa é uma reunião onde nós vamos nos posicionar em relação ao assunto. Essa é uma reunião que, ao final da qual é possível que haja dúvidas em vários de nós, e a reunião está pensada em 2 momentos, exatamente para, ao final dessa reunião, nós termos oportunidade de nos reunirmos internamente nas áreas de educação, de planejamento, de estatística, de finanças do nosso departamento regional, analisarmos, tanto em quantidade quanto em qualidade, as nossas responsabilidades locais,
definirmos ou explicitarmos as nossas dúvidas, elaborarmos essas dúvidas através de e-mail, através de fax, através de telefone, através de qualquer meio de comunicação, para a equipe que está coordenando esse trabalho. E depois de amanhã, neste mesmo horário, teremos uma outra videoconferência, cujo foco será o Tira Dúvidas. Uma nova videoconferência mais interativa, né? Ou através das perguntas recebidas, ou através dos pontos onde a interatividade a tempo real vai ser possível, para que tiremos as nossas dúvidas. Um terceiro momento são as reuniões regionais. Os departamentos regionais, até o dia 15 de setembro, pelo que foi estabelecido na reunião de diretores, há 15 dias atrás, deverão, né, trabalhar esse assunto entre si, regionalmente, né, e tirar aí dados para a elaboração, para o melhoramento, para o aprimoramento de uma proposta final que deverá estar pronta até o final do mês de setembro para ser apresentada ao Ministério do Trabalho como uma proposta do Senai para definição de cotas, né, para a aprendizagem industrial. Será que isso esgota o problema? Claro que não. Claro que não. A questão da elisão, né, da insalubridade, da periculosidade, né, que está aí colocada na nova portaria, é um problema seríssimo. Né? A questão da compatibilidade entre a educação formal e a educação profissional na condição de aprendiz. E aí eu queria colocar uma questão, acho que feita no nível básico da educação profissional ou feita no nível técnico da educação profissional, a aprendizagem é hoje uma qualificação profissional. Ao final, como está dito tanto na legislação trabalhista quanto na legislação educacional de nível técnico, o aprendiz recebe um certificado de qualificação, não mais uma carta de ofício. Então a aprendizagem está elevada à categoria de qualificação profissional, uma qualificação inicial, né? Então, a questão dessa elisão de insalubridade e de periculosidade é uma outra coisa importante. A outra coisa importante é a compatibilidade entre o estudo formal e o estudo profissional, a aprendizagem. E a complementação no trabalho. Será que nós devemos condenar, a palavra é forte, mas eu, com aspas ou sem aspas, insisto nela, condenar os nossos jovens a 3 jornadas de trabalho diárias, a escola formal num turno, a escola profissional, o Senai, no outro turno, e a complementação na indústria num terceiro turno? Como é que nós vamos trabalhar isso? É um regime de alternância, né? A legislação profissional, a Lei 10.097, me parece, neste ponto, extremamente retrógrada, quando apenas exige que o aprendiz esteja na escola se ele ainda não concluiu o ensino fundamental. Aliás, no meu entender de engenheiro, com todas as deficiências, ela é anticonstitucional, é inconstitucional, porque a Constituição diz que a preparação do cidadão se dá ao longo de toda a educação básica, e a educação básica contempla o fundamental e o médio. Aliás, está dito lá na Constituição desde 1988, já em 88 era obrigatório que o Estado assegurasse condições de igualdade para o ensino fundamental. É necessário que a sociedade e nós cobremos isso. Diz lá na Constituição de 88 que essa obrigação, se eu não me engano, no seu artigo 208, que a extensão dessa obrigação se daria progressivamente até o nível médio da educação formal. Será que esse progressivamente
é mais devagar do que uma tartaruga andando de costas, que 14 anos depois não chegou ainda a envolver o nível médio da educação formal? Ou será que falta cidadania para que a gente acabe com essa fábrica de exclusão e coloque todos os brasileiros, crianças e jovens, na escola de qualidade? E aí tratemos como um direito a aprendizagem e não como uma política compensatória, como parece ser o entendimento de algumas pessoas que estão lidando com esse assunto, especialmente fora das nossas instituições. Então, é exatamente essa reflexão. Quer dizer, hoje nós estamos em casa, hoje nós podemos falar da maneira que é necessário falar para que isso seja entendido por todos. Nós precisamos maturar essas ideias entre hoje e depois de amanhã. Precisamos externar as nossas dúvidas. Precisamos formular regionalmente as nossas questões e as nossas propostas e formular nacionalmente uma base única de cálculo. E aqui eu queria terminar fazendo um alerta. Vamos ter paciência, vamos trabalhar com competência, vamos resistir aos apelos de fixação de cotas por critérios que não têm nenhuma sustentação e por pessoas que hoje não estão investidas da autoridade da fixação, seja ela Ministério Público, seja ela Delegacia Regional do Trabalho, seja ela quem for. Não há hoje quem possa apresentar uma certidão de autoridade para fixar cotas. Então vamos trabalhar para que isso aconteça, né, dentro da legalidade de um regime democrático. E é isso que nós queremos contribuir a partir dessa videoconferência. Bom dia e bom trabalho para todos. Volta o professor Alberto. Muito obrigado, professor Antônio Carlos Maranhão, pela clara, lúcida, competente e objetiva apresentação que fez ao início dos nossos trabalhos.